lhes convidar para que abramos as Escrituras em Ageu, profeta Ageu, no Antigo Testamento, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Ageu, profeta Ageu, Antigo Testamento, capítulo 2, versículos 1 a 9. A ênfase da nossa exposição nessa noite é o trabalho para o Senhor, porque o Senhor é presente. Eu sou convosco, diz o Senhor. Então, trabalhar para o Senhor é sempre trabalhar com o Senhor. Nós não trabalhamos para alguém distante de nós. O nosso Senhor está sempre conosco. Então, o grande incentivo aqui é trabalhemos na presença do Senhor. Já quero pedir às crianças, no seu desenho, que façam, por favor, um templo. É claro que esse templo aqui é um templo um pouco diferente dos templos que nós conhecemos hoje, das igrejas físicas, né? Mas eu gostaria que vocês desenhassem uma igreja, e ao redor desta igreja, pessoas de mãos dadas. Talvez uma das expressões mais fortes do trabalho cristão seja a união. Quando as pessoas se dão as mãos. Isso é um senso de força tão grande. E esta sinergia da força que a comunhão produz, fala, ou pelo menos tem fundamento nesse texto também. Deus queria isso. Deus queria que o seu povo se desse as mãos. E então, de geração a geração, porque o texto vai falar de gerações diferentes, todas as gerações de mãos dadas para glorificar ao Senhor. Isso faria uma coisa muito grande no mundo. Isso provocaria o mundo, como talvez provoque até hoje, quando a igreja se une, quando a igreja se dá as mãos. Coisas assombrosas acontecem ao mundo. Esse texto nos fala um pouco disso. Então, crianças, um templo no centro da folha e pessoas de mãos dadas ao redor deste templo. Talvez circulando o templo, como vocês acharem melhor. A criatividade é com vocês. Está escrito assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O reverendo Gilberto já fez uma exposição em Ageu, capítulo 1, a primeira vez que Ageu falou ao povo, e os irmãos devem se lembrar. Foi uma ótima exposição, porque foi uma exortação para reedificar o templo. O povo havia retornado do exílio, e quando alguém retorna para sua casa, depois de uma viagem, já precisa fazer alguma coisa na casa, né? As nossas irmãs, que são as que primeiro veem o que aconteceu. É a poeira, é alguma coisa que a gente deixou fora do lugar. Quando se chega de volta de uma viagem, a gente já pensa em fazer novamente o serviço para deixar aquela casa habitável, cheirosa. As irmãs entendem bem o que eu falo. As nossas irmãs cuidam muito bem das suas casas. E aqui, o povo ficou muito tempo fora, ficou exilado.
Literalmente, meus irmãos, oprimido, escravizado, passando vergonha. Zombavam do povo, brincavam com o povo. Cantem-nos as canções que vocês cantavam lá no templo de vocês. E então, às margens do rio Quedar, eles choravam. Como cantar? Como cantar? Longe de Jerusalém e do templo. Então o templo ele tem uma importância para o povo, porque templo nesta época significava literalmente a presença de Deus. O Senhor Deus vinha com o povo. No primeiro momento, depois do chamado de Moisés, na construção do tabernáculo, Deus estava ali, eles sabiam. E eles tinham um cuidado e um temor com a presença de Deus, que inclusive deixa um grande ensino para nós. Ou deixa pelo menos uma pergunta para que façamos a nós mesmos. Se a solenidade com que o Senhor estabeleceu que o seu povo tivesse diante dele mudou. Será? Bom, eles tinham um cuidado tão grande com as coisas de Deus, que depois do tabernáculo, quando eles entraram na terra prometida, a tão prometida terra, e então Davi quis fazer o templo, você conhece a história, Deus disse, você não, filho, o seu filho sim, e então eles levantam o templo. Irmãos, esse templo foi de uma construção tão meticulosa, que o Senhor Deus disse exatamente como deveria ser, detalhe por detalhe, e um dos detalhes que talvez mais me chame a atenção, é que esse templo foi construído sem barulho algum. Não havia bater de martelo, os encaixes, tudo no lugar. Quando esse templo se levantou, ele era uma suntuosidade. Templo do rei Salomão. E então as tribos vinham de todos os lugares. Hoje, quando eu vinha chegando a São Paulo, hoje à tarde, eu estive com os irmãos em um momento triste, a família da Miriam, o presbítero Alexandre, seus filhos que estão aqui. Eu via de longe, na Castelo, o Pico do Jaranguá. Lá de longe, a gente vai vendo de longe, assim, vai. E as montanhas próximas, assim, de São Paulo, quando a gente vai vendo de longe, parece pequeno, mas quando a gente vai chegando cada vez mais perto, vai ficando tão grande. E quando a gente chega dentro, acessa uma cidade como São Paulo, como é grande São Paulo. Assim o povo vinha de longe e o templo ia ficando grande aos seus olhos. Davi chega a dizer, meu Deus, que alegria quando os meus pés pararam diante de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o templo tinha muita importância para eles, muita importância mesmo. Acontece que depois da destruição de Jerusalém, o templo foi destruído. Então eles têm a suntuosidade do templo na cabeça, os mais idosos pelo menos. Eles se lembram, como eu e você temos lembranças das coisas mais bonitas da nossa vida. Eles também se lembravam. Só que quando eles voltam a este lugar, tudo está tão destruído, tudo está queimado, tudo está arrasado. E então, conforme o reverendo Gilberto pregou, Ageu disse, vamos reconstruir o templo. E eles começaram, mas sabe como são os inimigos do povo de Deus, né? Desde essa época, desde antes dessa época, depois dessa época, hoje ainda, os inimigos do povo de Deus dizem, não vai dar certo. Essa história de viver para Cristo, essa história de viver como povo de Deus, um Deus que não se vê, não vai dar certo. Já havia naquela época. Eram as nações próximas de onde esse povo voltou. Ninguém tinha alegria em ver o templo reconstruído. Eles brincavam, inclusive, zombavam. Diziam que iam entregá-los para Dario, que ia libertar do povo, como dizendo, eles são insurgentes, essas pessoas são perigosas, veja bem, eles estão querendo reconstruir a vida deles de novo. E então, depois do chamado à reedificação, depois de talvez uns 14 anos, o templo, depois de terem começado a reforma, o templo para, porque eles têm medo de pessoas como Sambalá, Tobias, Gesem e outros. E então Ageu diz, olha, agora as casas de vocês estão bonitas, vocês estão bem, vocês estão num conforto muito grande, um conforto inclusive que não condiz com as coisas de Deus. Vocês num conforto e a casa de Deus em ruínas? Vocês acham isso certo?
Se acharem certo, continuem assim. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que o povo atendeu a profecia, atendeu a pregação de Ageu, e eles retomaram e começaram a reedificar esse templo. E então, em Esdras, não aqui, mas em Esdras, é uma leitura interessantíssima. Porque quando eles começam a lançar os fundamentos, imagine fundamentos de um templo. Nós não vimos esse templo ser erguido, pelo menos eu imagino, deixa eu olhar aqui, eu acho que não há ninguém aqui dessa época. Ou se há, talvez nos acompanhando pelas plataformas digitais, talvez se lembre do fundamento. Quanto dá trabalho fazer um fundamento, né? E então, quando eles começam os fundamentos deste templo, lá em Esdras está narrado que os sacerdotes e os levitas vieram com um cântico, e eles diziam uma coisa: Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E então, enquanto esse templo estava sendo reerguido, depois de ter sido queimado, depois de tanta humilhação, de repente começa a se ouvir um chorinho, um soluçar. Quem está chorando? Quem está chorando? Eram os idosos. Eram os idosos. Eles estão chorando de saudade daquele templo que eles conheceram. Quando eles foram mandados para o exílio, eles eram meninos ainda. Agora eles voltam, depois de 70 anos. Alguns têm 80, 85 talvez. E eles começam a chorar. E eles choram muito. E enquanto eles choram, outros cantam. Uns choram, outros cantam. Esdras diz que não dava para discernir direito o que era o som do choro e o que era o som dos gritos de aleluia e de louvor. Uma geração chorava e uma geração vibrava. Esse é o ambiente da passagem. O templo está sendo reconstruído. Uma mistura de... A gente já viu essa obra. Agora nós estamos levantando um casebre em comparação ao que era. O que é este agora? E então Deus levanta Ageu para continuar. Zacarias também fez isso. Ageu. Nós temos Josué, filho de Josadaque. Nós temos Zorobabel, que é o governador. E a palavra é muito forte. A palavra aponta para duas coisas. Crianças que já estão fazendo o desenho. Primeiro de tudo, a palavra aponta para a garantia da presença de Deus. A garantia da presença de Deus ali. É isso que Deus fala. Ei, é o templo ou sou eu? O que move os seus corações? Um templo suntuoso como foi o antigo? Ou eu? Isso nos leva a pensar alguma coisa relacionada ao texto. Eu sempre procuro explicar o texto e depois aplicar. Que nem sempre nós, povo de Deus, entendemos o que Deus está fazendo. Porventura, Deus estava querendo que um mini templo se levantasse? Porventura, Deus se deixaria humilhar a esse ponto? Porventura, as nações não zombariam também? Tão grande templo, enquanto não havia inimigos, mas os inimigos vieram, venceram, e agora, olha só, eles têm que levantar conforme as suas forças. Será que Deus não seria também questionado? O seu poder não seria questionado? Mas a primeira garantia que Deus dá é: eu estou com vocês. A gente precisa lembrar, geração que chora e geração que canta, a gente precisa lembrar que eu sempre estive com vocês. Essa é a primeira coisa, crianças. Deus está no meio do seu povo. Enquanto você estiver desenhando um templo que era sinal da presença de Deus aqui, enquanto você está desenhando as mãos dadas, lembre-se sempre, criança, que Deus está no meio do seu povo. Ainda que o povo não entenda, ainda que duvide, ainda que estranhe, Deus está no meio do seu povo. Essa é a primeira coisa, crianças. A segunda coisa que eu gostaria que as crianças pensassem enquanto estão desenhando, pessoas unidas, de mãos dadas, olhando para este templo, é que Deus não só está presente no meio do povo, Deus governa esse povo, Deus conduz este povo.
E os olhos de Deus estão além dos olhos do povo. Então, crianças, não precisam temer quando vocês não souberem direito o que está acontecendo. Apenas creiam em Deus. Então tem um aspecto de presente na passagem e um aspecto de futuro. Vamos explorar um pouco o aspecto do presente aqui da passagem? Veja só, comigo aqui até o versículo 4. Até o versículo 4. O 3 e o 4. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Está falando das pessoas que estão chorando. E como a vedes agora, eles talvez digam, com uma decepção. E é Ageu falando da parte de Deus. Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Irmãos, trabalhar porque o Senhor é conosco, não nos obriga a saber exatamente o que estamos fazendo enquanto trabalho. Eu uso uma ilustração muito simples, você já deve ter ouvido muito. Alguém estava construindo, assentando tijolos em uma parede, e alguém passou e perguntou, o que será isso aqui? O que você está fazendo aqui? E a pessoa teria dito, bom, eu não sei o tamanho dessa obra, eu sei que eu preciso assentar os tijolos. Nem sempre quem está assentando o tijolo sabe a metragem da construção, nem sempre sabe que cor terá aquela construção, nem sempre sabe qual o potencial de pessoas que caberão dentro daquela construção, mas ele confia no mestre, ele confia em quem projetou a obra, ele confia em quem idealizou a obra, e ele confia naquele que vai utilizar aquela obra para o fim proposto. Trabalhai, eu sou convosco. Duas coisas me chamam a atenção, a Bíblia sempre se explica. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou os discípulos pela primeira vez para estar com Ele, Ele os chama para simplesmente estarem com Ele. Às vezes a gente pensa que o Senhor nos chama logo para fazer alguma coisa, mas o Senhor Jesus chama os seus discípulos para estarem com Ele. O primeiro trabalho dos discípulos foi seguir o mestre. Porque neste trabalho estava um testemunho de negação pessoal, de negação da cultura, de negação da sua idolatria. Mas Senhor, não tem muita coisa para a gente fazer, o que a gente pode fazer agora? Claro que estou parafraseando Marcos 3,13. Jesus diz, calma, primeiro estejam comigo. O trabalho de vocês já começou. Não, mas a gente ainda não pregou para as multidões, a gente ainda não expulsou demônios, a gente ainda não curou os enfermos. Não, vocês já estão trabalhando, porque vocês estão comigo. Voltando para Ageu, trabalhai. Cada um faça a sua parte. Quem aqui assenta tijolo? Quem aqui cuida das janelas? Quem aqui sabe lidar com piso? Quem aqui sabe lidar com assoalho? Quem aqui sabe lidar com cortinas? Trabalhai. O trabalho, meus irmãos, sempre foi um testemunho. Por isso nós entendemos trabalho não como um peso. Trabalho não é um castigo. Trabalho é um privilégio. Todo trabalho é na presença do Senhor. A expressão trabalhar é deixa surgir a virtude, o dom e o talento que eu coloquei em você. Então o trabalho jamais é para o povo de Deus como um cansaço, um enfado ou uma troca por dinheiro. Para o povo de Deus, não. Todo trabalhador é digno do seu salário, diz a palavra. Mas a ideia de trabalho, nesse tempo, ela não está relacionada a ganhos financeiros. Eu sei, o mundo muda muito. Nos dias atuais, praticamente trabalho está relacionado a ganho financeiro. A gente acha que trabalho é bom ou ruim de acordo com o ganho financeiro. Mas a gente precisa se lembrar que isso pode ser um afastamento da Bíblia. Aqui, trabalhar era testemunhar ao mundo
O Senhor está no nosso meio. O Senhor nos trouxe de volta a este lugar. O Senhor deu esse lugar para que a gente criasse os nossos filhos. O Senhor está aqui. Nós contemplamos o Senhor. O Senhor mandou profetas para falar conosco. O Senhor estabeleceu um governador aqui para dirigir as nossas economias. Nós estamos com o Senhor. A ideia do trabalho aqui era: quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu ouvir a instrução do profeta, mais eu testemunho que o Senhor está comigo. Então, para o tempo presente, isso era muito importante. Mas a passagem não fala só do tempo presente, da presença do Senhor no meio do seu povo, daquele templo sendo construído. Afinal de contas, por que um templo? Templo é alguma coisa que um terremoto derruba. Este templo mesmo foi derrubado em 70 depois de Cristo. O que o Senhor queria? O Senhor queria apenas que o templo demonstrasse poder? Mais do que isso, meus irmãos. É quando, crianças, Deus, além de estar presente no meio do seu povo, aponta para lugares ou para dimensões que nem sempre os nossos olhos conseguem contemplar. E isso apontava para Jesus. É a parte futura da passagem. Vejam comigo, do versículo 5 para frente. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Todo o povo do Antigo Testamento, os profetas, serviram na perspectiva do Messias que viria. Tanto é que os nossos irmãos do Antigo Testamento foram salvos por Jesus também, porque eles creram na profecia. Eles creram na pregação de Isaías, na pregação de Jeremias e na pregação de Ageu também. Então toda a salvação, todos os salvos na existência só foram salvos por Jesus, seja antes da vinda dele ou depois da vinda dele. Mas o Senhor Jesus Cristo está em perspectiva aqui, inclusive nessa profecia. O conceito de messianismo está aqui. O povo não está conseguindo ver. Alguns estão até chorando. Outros estão animados em levantar um local para que eles possam expiar os seus pecados, trazer as ofertas. Possivelmente, as motivações do povo foram corrigidas pela profecia de Ageu. É quando Ageu lembra, depois do Egito, uma nuvem de glória os acompanhou. Lembram disso? Depois que vocês andaram pelo deserto, no tabernáculo, Moisés vinha falar comigo no tabernáculo. Vocês se lembram disso? Depois, quando vocês precisaram sair do deserto para Canaã, sul de Canaã, entrada em Jericó, um rio parou. A geração de vocês, talvez não lembre, mas a dos vossos pais, a geração dos vossos pais viu um mar parar. A geração de vocês, quando chegou no sul de Canaã, havia uma cidade com um muro enorme. Vocês se lembram? Vocês se lembram que o som de trombetas e de bater os pés no chão derrubou aquele muro? Vocês se lembram dos inimigos que não queriam que vocês habitassem nessa terra? Tudo isso foi trazido à memória. Eu tenho um pacto com vocês. É isso que Deus está lembrando através de Ageu. Eu tenho um acordo estabelecido. E este acordo, ele tem um alcance muito além desta geração. É quando esse texto começa a apontar para Jesus. Quando ele começa a apontar para o Messias que viria. Ele começa a falar de uma glória que o povo ainda não conseguia compreender. Que glória é essa maior do segundo templo? Esse templo é tão inferior ao primeiro. Onde estará essa glória, a glória do segundo templo, se ele será sempre menor do que o primeiro?
E então, como é bom a gente viver 2000 anos depois de Jesus vir. Este templo viu o Senhor Jesus, claro, viu é uma maneira figurada de falar. Ele viu Maria entrar com seu esposo, e havia um homem lá dentro, que orava pela restauração de Israel. Quando Maria o traz, ele olha, e ele diz, os meus olhos estão vendo a salvação. Imaginem vocês, do ponto de vista espiritual, o que é isso? Aos 12 anos de idade, esse templo ouve também um menino falando com atores, uma mãe entrar desesperada, filho, por que você se perdeu da comitiva? E ele dizer, mãe, é que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai, mãe. Esse templo um dia viu o Senhor Jesus entrar pela chamada Porta dos Gentios, o Ático dos Gentios, que era reservado para os povos da redondeza, para que eles pudessem vir e aqueles que conhecessem a Deus prestar a sua adoração, chamavam-se prosélitos, mas estava cheia de bois, ovelhas, gaiolas de pássaros. E então o Senhor Jesus Cristo empurra aquelas mesas, espanta os vendilhões e diz em voz sonora, esta casa ainda é casa de oração. O que estão fazendo com a casa do meu pai? Essa casa ainda é casa de oração. Eles ficam estupefatos. O que o filho de José está dizendo? É a glória de Deus. No Antigo Testamento, a palavra glória sempre está relacionada à segunda pessoa da Trindade, o Messias que viria. É a glória de Deus que para em determinado momento, olha para aquele templo grande e diz, podem destruir. Ele pode ser edificado em 3 dias. Todo mundo olha e fala, 46 anos de reforma, 46 anos podem ser reconstruídos em 3 dias. Mas o evangelista diz, ele não falava mais do templo físico, ele falava do seu corpo. A glória foi muito maior do que a glória do primeiro templo. A glória do segundo templo viu o Filho de Deus pisar nele. A glória foi infinitamente maior, não porque as suas construções foram tão bem feitas quanto a primeira, mas porque ali tinha um sentido ainda mais futurista que chega ao nosso presente. Onde está o templo? Quem é o templo? O templo somos nós. O Senhor Deus profeticamente apontava para nós. E não para nós nessa geração, mas para todos quantos vieram e ainda vierem a ser até o retorno em glória do Senhor Jesus Cristo, como Rei dos Reis, para o momento em que não haverá mais tempo para arrependimento. Os templos, ou o templo, continua espalhado pela terra, mantido pelo poder de Deus, abalando céus e terra. É muito provável que essa profecia ainda contemple alguma coisa que nós não conhecemos. Nós não temos ainda ideia do que o cristianismo pode fazer no mundo. Às vezes, talvez, meus queridos irmãos e irmãs, até nos espantamos. Será que o cristianismo fará ainda alguma coisa no mundo? Será que o cristianismo tem alguma palavra para sacudir o mundo? Será que o cristianismo tem ainda algum ato, alguma coisa que possa ser feita? E que o mundo dirá, eles são o povo de Deus? Talvez nos falte fé para crer nisso. Talvez. Na verdade, essa é uma das passagens que mostra que a partir deste segundo templo, o Senhor teria ainda uma outra promessa para além daquela geração que era a promessa da paz. O Senhor Jesus Cristo disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a
paz, a minha. Não é uma paz como a paz do mundo, essa é a minha. O nosso estado de paz com Deus é mediante o Senhor Jesus Cristo, ao operar da glória. A glória purifica-nos constantemente, como um fogo depurador. A glória de Deus em nós santifica-nos e o Espírito Santo opera com o enchimento que nos é necessário para que nós sejamos um estrondo, para que a nossa voz seja um abalo, para que o nosso caráter, a nossa santidade, o nosso temor, as lembranças de um Simeão que diz: se eu vi a salvação, então não há mais nada, não há nada mais importante para mim nessa terra, porque eu vi o Salvador. Irmãos, tenham em mente os anjos chegando aos pastores num cântico ensurdecedor, dizendo: nasceu, nasceu o Messias. Tenham em mente, meus irmãos, o que é este Messias chegando a João Batista. E João Batista dando um passo atrás e dizendo: eu não posso me achegar a este homem. Irmãos, tenham em mente alguém dizendo: eu não posso ficar perto de ti, Senhor, eu sou pecador demais, como um dia disse Pedro, e como um dia disse Isaías lá no passado: eu vou morrer porque a glória do Senhor está neste lugar. Mas o Senhor não mata nenhum dos seus filhos. A luz do Senhor, a glória do Senhor, serve para outra coisa. A glória do Senhor serve para que nós sejamos constantemente um espelho, uma vida viva. Nós somos a expressão mais cara da vida do Senhor Jesus Cristo, e não porque Ele deve ou porque faz alguma coisa para méritos nossos ou por méritos nossos, mas é porque isso é a sua glória. O Senhor é glorificado na santidade do seu povo. O Senhor é glorificado na adoração do seu povo. O Senhor é glorificado nas palavras de testemunho do seu povo. O Senhor é engrandecido quando pessoas não entendem o que o seu povo compreende de Deus. Eu vou usar um exemplo do que eu vi hoje. Enquanto uma família se despedia de uma mãe amorosa, uma irmã em Cristo, o marido cantava ao lado, cantava uma canção, a filha tocava um piano, alguns olhavam, choravam, e então ao final, o último ato, quando os olhos já estão perdendo de vista o caixão, um silêncio. Então o marido diz: família, o Senhor Deus deve ser glorificado. O Senhor Deus é glorificado na vida. Um dia nos encontraremos. Oremos uns pelos outros. Então estão os funcionários. Os funcionários talvez não entendam esse tipo de fé. Vamos agradecer pelo tempo de vida, vamos agradecer pelo que o Senhor fez, vamos agradecer porque mesmo nos dias difíceis o Senhor está conosco. Este era um dia difícil também, mas o Senhor estava dizendo: eu estou com vocês. O profeta veio dizer: creiam na presença de Deus, creiam que o Senhor Deus conhece os tempos, creiam que o Senhor Deus conhece o tempo que nós ainda não conhecemos. E então mesmo no momento de choro, como era o choro aqui, de choro como é no choro de um funeral, os santos glorificam a Deus. É uma santidade tão grande, meus irmãos. Entendam comigo, por favor, que a glória de Deus não está nas nossas vitórias, não está nos nossos sucessos. Entendam comigo, por favor, que a glória de Deus também está, e muito está, quando nós não temos forças para parar de chorar às vezes. Não busque um cristianismo triunfalista, não busque um cristianismo para testemunhar ao mundo os seus ganhos. Muitos dos nossos ganhos não têm nada a ver com Deus. Nós queremos, porque nós queremos mais os ganhos do que Deus. Então nós queremos dizer: veja como Ele é bom, Ele me deu tudo isso. Meus irmãos,
talvez um dos maiores testemunhos que nós temos na história do cristianismo tenha sido o que veio da perseguição, o que veio do confronto, o que veio da humilhação, o que veio dizendo: vocês são derrotados, vocês não têm força. Mas eles, mesmo ouvindo ofensas, eles caminhavam como um pai dizendo para um filho: não ouça isso, filho, vamos em frente. O nosso Deus está conosco, o nosso Deus está nos conduzindo. Enquanto multidões dos lados olhavam para o povo de Deus e diziam: vocês não têm força, vocês não conseguirão. Eles diziam: vamos continuar, vamos semear aqui, o Senhor Deus vai dar a colheita. O Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, ele foi estabelecido um ano depois da chegada dos peregrinos, dos pais peregrinos. Muita gente morreu de frio, de doenças. E então eles se uniram de um jeito: vamos plantar, vamos cuidar das nossas propriedades, vamos ter o nosso culto ao Senhor, vamos ensinar os nossos filhos. Vamos. E eles se fortaleciam na perda dos entes queridos, no sofrimento de um inverno rigoroso. E então, eles estabelecem, depois de um tempo: Senhor, essa vitória é tua, essa vitória não é nossa, essa vitória é tua. Enquanto homens e mulheres estiverem querendo ser vitoriosos, para dizer que Deus é poderoso, porque eles são vitoriosos, eu acredito que tenha muito pouco de Deus nisso. Esse povo não tinha uma vitória para contar. Esse povo tinha um choro para chorar. Mas esse povo tinha uma esperança para esperar. Eu quero aplicar isso de maneira breve, mas de maneira muito incisiva. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de um choro no mundo, um choro desastroso, um choro doído. Boa parte do mundo está chorando sem contemplar a glória de Deus. Boa parte do mundo está chorando só porque está perdendo pessoas. Nós estamos chorando porque estamos perdendo pessoas, nós estamos chorando porque nós estamos humilhados, nós estamos chorando porque dia após dia nós vemos a nossa fraqueza, nós estamos chorando porque nós somos pecadores irremediáveis, nós estamos chorando porque não conseguimos ensinar os nossos filhos no verdadeiro caminho do Senhor, porque nos falta testemunho, nós estamos chorando porque tudo aquilo que Deus pediu para que fizéssemos, nós não conseguimos fazer, nós estamos chorando porque o Senhor disse: faça discipulado, porque o Senhor disse: evangelize, porque o Senhor disse: seja uma tribuna aberta, e nós não estamos sendo. Nós estamos chorando muito mais pelas nossas derrotas do que por nossas vitórias, meus irmãos. É claro que nem todos, mas alguns estão. E alguns estão sendo santificados por conta disso. Alguns estão vendo nas suas derrotas a fraqueza humana e estão querendo diante do Senhor, estão chorando e clamando diante do Senhor: Senhor, santifica a minha vida, muda a minha vida. Eu não posso viver mais 30 anos, 40 anos sem fazer evangelização como eu tenho que fazer, sem fazer discipulado como o Senhor disse para eu fazer. Alguns estão redescobrindo o caminho da santidade nas suas fraquezas. Estes homens precisaram chorar a dor da tristeza para receber uma palavra de consolo e de esperança. O Senhor cumpriu o que Ele prometeu, como o Senhor cumprirá tudo o que Ele prometeu. Então, se os nossos dias forem difíceis, se nós tivermos de continuar a chorar como estamos chorando, se nós tivermos de sofrer, que soframos, meus irmãos, por sermos filhos de Deus, e que não soframos por fugir da presença de Deus. Que soframos perdendo entes queridos como estamos perdendo, mas com a esperança real do reencontro na glória. Se tivermos de sofrer penas, que não sejam penas de Deus. Se tivermos de sofrer, que seja porque fomos encontrados fiéis ao Senhor, com nossa boca proclamando, com nossas mãos fazendo, com nossos passos sendo dados. Nós não temos o direito de viver um cristianismo de aparência, nós não temos o direito de viver um cristianismo de domingo, nós não temos o direito de falar de uma fé que não temos, nós não temos o direito de passar um teatro para os nossos filhos, nós não temos esse direito, ele nos foi tirado, meus irmãos. As Escrituras nos levam para uma realidade, a realidade é dura sempre para os cristãos,
Mas a primeira coisa, talvez, a mais dura de todas, é quando o Senhor nos chama para trabalhar e nós estamos cansados. Quando o Senhor nos chama para trabalhar, nós estamos ocupados. Quando o Senhor nos chama para trabalhar porque Ele está no nosso meio, nós estamos sonhando. Quando Ele diz, vamos em frente, nós dizemos, Senhor, para onde? E ao invés de falar, Senhor, para onde? Nós deveríamos sempre dizer, Senhor, vamos para onde o Senhor quiser. Porque foi assim que Abraão respondeu a Deus. Sai da tua casa, vai para a terra que eu vou te mostrar. Que o Senhor nos dê graça para contemplarmos a eternidade, meus irmãos. A dor da partida de um ente querido só pode ser consolada pela certeza das coisas que virão. Se eu e você conseguirmos sofrer por nossos pecados, meus irmãos, confessar nossos pecados, meus irmãos, se eu e você conseguirmos contemplar o que é a santidade de Deus em oposição aos nossos pecados, meus irmãos, talvez o Senhor se digne em nos santificar. Trabalhar é porque eu estou convosco. Trabalhar muitas vezes é só estar com Ele. Trabalhar é crer, esperar com a certeza de que um dia nós habitaremos para todo sempre na casa do Senhor. Um templo que não é feito por mãos humanas mesmo. Enquanto esse dia não chegar, nós vamos nos reunir aqui. Nós vamos celebrar ao Senhor, nós vamos trazer nossos amigos, nós vamos testemunhar ao mundo. Enquanto esse dia não chegar, os templos vivos do Senhor proclamarão a sua glória. Eu, você, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você precisa fazer parte disso. Não fique de fora disso. Nós vamos orar e vamos participar da ceia do Senhor. Santo e eterno Deus, o chamado ao trabalho é sempre tão grande, porque o Senhor tem uma obra para que nós a executemos. Que obra o Senhor requer de nós, senão que sejamos testemunhas vivas? Será que o Senhor quer que nós construamos templos? Os templos estão construídos. Será que o Senhor quer que nós sejamos santificados para o Senhor? Ah, Senhor, essa é a construção. Continua a construir em nós, Senhor, a santidade. Continua, Senhor, a encher-nos do entendimento das Tuas coisas, de maneira, Senhor, que não nos conformemos com este século, mas continuemos a apresentar um culto com o nosso entendimento, baseado na profundidade das riquezas da Tua glória, das Tuas promessas, do Teu ser. Faz com que os nossos atos sejam respostas da fé que o Senhor colocou em nós. Senhor Deus, nós cremos nessa paz porque nós a experimentamos. Agora, Senhor, permita que sejamos agentes desta paz no mundo. Permita que continuemos a abalar o caráter do mundo, a natureza do mundo, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a nossa esperança, com a nossa moderação. Senhor, se tivermos de sofrer, que não seja nas Tuas mãos, Senhor. Porque, Senhor, se tivermos de sofrer por perseguições, temos a promessa de alegria e de exultação. Então, Senhor, não nos importamos em sofrer por Tua causa. Abençoa-nos, Senhor, no sofrimento que talvez ainda tenhamos ao longo da nossa vida. Abençoa-nos com a Tua presença, Senhor, e nossos corações descansarão. Nós oramos assim, confiados unicamente no sacrifício do Cordeiro. É no nome dele que nós oramos. Amém.